Boa noite a todos, mais uma vez aqui no Centro Espírita Luz e Paz para a realização de mais uma palestra, mais um conteúdo para a nossa reflexão, para a nossa segunda-feira, como de costume, né? Toda semana às 7h30 da noite, o nosso centro vem postando um conteúdo através dos seus divulgadores da casa, às 7h30 através das nossas redes sociais, enquanto não podemos nos reunir ainda na nossa casa para as palestras presenciais. Então eu vou pedindo licença para ir entrando na casa de cada um de vocês para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. O tema trazido para a noite de hoje é um tema já abordado aqui na nossa casa, mas através de uma solicitação do presidente da nossa casa, o seu Joacir, através de uma mensagem mediúnica obtida através de psicofonia na reunião mediúnica aqui da nossa casa, é a solicitação para que falasse mais sobre esse tema que vem trazendo muitas dúvidas no meio espírita, né? E o tema é transição planetária. Já há uma palestra que eu convido a vocês que voltem lá na data de 13 de abril desse ano mesmo, de 2020, o Dr. Ronei fez uma palestra sobre transição planetária e hoje voltamos a falar sobre isso, a pedido, a solicitação do seu Joacir e de um espírito que se comunicou aqui em nossa casa. Antes de falarmos sobre o tema, vamos convidando Jesus para que se faça presente entre nós, para que os nossos mentores espirituais estejam ao nosso lado, nos intuindo, nos trazendo uma boa vibração, para que as nossas energias vão se renovando, para que a gente enfrente mais essa semana com coragem, com determinação, com fé e com muita esperança. Então vamos lá. Transição planetária. As obras nas quais eu busquei esse conteúdo é do livro de Manuel, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária, e não podia ser diferente, nesse próprio livro, a Gênese é citado, o último capítulo da Gênese, o capítulo 18, em que fala sobre a geração nova, né? Então, eu convido a vocês que vão lá até o capítulo 18 da Gênese, no finzinho, e leiam o capítulo integral, né? É de muita importância, é de muito bom conteúdo, acrescenta muito a tudo aquilo que vamos falar e o que já foi falado sobre transição planetária, mas a gente naturalmente não pode fazer a leitura dele integral aqui, senão se torna cansativo para vocês e acaba tirando um pouco da atenção de vocês. Então, falando em transição planetária e lembrando que falamos sempre através da luz do Espiritismo, que é o Consolador Prometido, devemos entender que o Consolador Prometido não nos tira da nossa vivência as dificuldades, as nossas dores, tudo aquilo que a gente tem que enfrentar. Mas o Consolador Prometido traz uma reflexão carinhosa a respeito de tudo aquilo que está acontecendo e ele nos liberta do desespero, ele nos liberta do pânico excessivo, faz com que a gente compreenda o porquê vivemos essa situação difícil e ainda mais, nos convida a encontrar o lado bom das dificuldades que nos acometem, trazer um crescimento moral e espiritual daquele problema, daquela dificuldade. Transição planetária. Será que já começou? Será que começou com a pandemia? O que vocês acham? Para ajudar nesse conteúdo da palestra, eu assisti uma live do Haroldo Dutra, que foi feita em abril também. E lá, através da opinião dele, ele responde essa pergunta, será que começou a pandemia? Com outra pergunta, dizendo assim, será que se tornou ou só se tornou visível com a pandemia? Na opinião de Haroldo, a transição planetária começou lá no mundo espiritual, quando espíritos endurecidos, espíritos, vamos dizer assim,
mais enraizados na dor, começaram a reencarnar entre nós. E esses espíritos trouxeram uma modificação significativa no nosso modo de viver. Eles modificaram a economia, modificaram os padrões de família, modificaram uma série de fatores, né? Através do grande número de espíritos endurecidos que reencarnaram aqui na Terra. A arte, a cultura, enfim. Em todas as áreas, pois espíritos encarnados, que somos nós, estamos inseridos em todas as partes, então é naturalmente que se há um grande número de reencarnantes endurecidos, esses trazem o seu endurecimento e a sua transformação em todas as áreas da humanidade. Então, a transição planetária começou lá no mundo espiritual, primeiro, e talvez tenha se tornado visível, palpável, né, para nós com a pandemia. Pense, transição planetária. Todos nós sabemos que a Terra passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Esta é a transição. Não é verdade? Será que a pandemia, não só a pandemia, né, mas todos os desencarnes coletivos, as formas abruptas de retirar os espíritos aqui da Terra, levando eles para o mundo espiritual, assim como guerras, assim como tsunamis, enfim, todas as desgraças que estamos acostumados a ver corriqueiramente nos nossos telejornais, nas nossas vidas, nas redes sociais, não é verdade? Então, todos esses acontecimentos consideráveis, digamos assim, de levada de espíritos daqui para o mundo espiritual, né? Acontece a todo momento, a toda hora, assim como a pandemia, né? Tornou visível e trazendo uma reflexão. Quais os valores que precisam ser repensados? Por exemplo, vamos pensar na pandemia, né? Que não, claro que não é o tema abordado aqui, mas está fresco na nossa mente, tá claro para cada um de nós. Para a pandemia, faz diferença a cor de pele? Para a pandemia, faz diferença a orientação sexual? Etnia? Classe econômica? O coronavírus escolhe? Não, né? O coronavírus não escolhe. E aí faz com que a gente comece a refletir a respeito de todos esses acontecimentos, se nas outras esferas deveria fazer diferença esses exemplos que eu acabei de citar. Será que o coronavírus também não fez com que a gente refletisse sobre a importância da materialidade e a importância da espiritualidade nas nossas vidas? E é sobre isso que, com muita clareza, o último capítulo da Gênesis vem falar. Eu vou ler para vocês um pedacinho aqui, a partir do item 33 do capítulo 18, que diz assim: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando em sentido de outra maneira. Quer dizer, vamos pensar nos espíritos que desencarnaram nessas mortes coletivas, né? Aí eles chegam lá no mundo espiritual e são convidados a refletir. O que foi feito da tua matéria? Quanto que ela representa da tua vida nesse momento? Por exemplo, imaginemos a tristeza dos espíritos que desencarnaram através do coronavírus, onde não tiveram velório, simplesmente o corpo foi descartado, né? E aí esse espírito chega lá no mundo espiritual e é convidado a refletir
sobre o que representa o corpo dele, o que representa o espírito dele e o que realmente deve ser valorizado numa vida. Aí o que a Gênesis está dizendo para nós? Que esse espírito vai refletir, vai entender tudo o que ele precisa, tudo o que faz bem para ele, e que o espírito é muito maior do que a matéria. E esse espírito vai retornar ao mundo espiritual. E esses espíritos estão retornando ao mundo espiritual, né? Com uma mensagem diferente. E é por isso que ele diz lá no início, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Quer dizer, não é retirar 8 bilhões de espíritos da Terra e colocar 8 bilhões de novos espíritos. Não. Mas são acontecimentos, são convites que vão sendo nos feitos à reflexão daquilo que realmente é importante e que vai acontecer e vai acontecendo para que ocorra essa transformação da Terra, que vai acontecer independente da nossa vontade ou não. Quando insulado e individual, esse melhoramento passa desapercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito, quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque, então, conforme as proporções que assuma, numa geração, podemos modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. Pensem assim, gente. Vocês conhecem a doença que assola o mundo, não é verdade? Então, assim, o vizinho tem câncer. O que muda na tua vida? Se você não for amigo próximo do vizinho, não muda nada. Mas o vizinho está deparado, frente a frente, com medo, com insegurança, com medo da morte, não é verdade? E ele está sendo convidado a refletir. Qual é a diferença que fala sobre essa nova geração e esses acontecimentos como a pandemia? Que nos coloca a todos nós de frente com o medo da morte, se não o medo da sua morte, o medo da morte de um ente querido, de um pai que já tem uma idade avançada, de um pai que talvez tenha diabetes, de um pai que tenha, aquelas doenças que acabam ocasionando a dificuldade do tratamento e da cura do coronavírus. Né? Então acaba nos colocando a todos em uma mesma situação. Né? Não só aquele individualmente doente que está sendo convidado a refletir sobre a sua prova e a sua expiação. Então ele fala aqui, que grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. E a gente pode notar que isso aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Teve evolução ou não teve? Após a Segunda Guerra Mundial, após a gripe espanhola. Não é verdade? Então, essa desencarnação coletiva, esses ataques, vamos dizer assim, que nós podemos refletir que nada que é injusto nos acontece, mas esse grande acometimento de uma preocupação em todos nós faz com que a gente reflita mais a respeito do que realmente é importante. Aqui no livro está falando sobre espíritos que desencarnaram, E eu faço uma pergunta para vocês. Será que nós que estamos aqui encarnados precisamos desencarnar para refletir sobre o que é importante para nós? O que vocês acham? Porque hoje nós vivemos um momento assim, que milhões estão buscando se regenerar, outros milhões estão teimando ainda, A gente vê assim um extremismo fora do comum na sociedade que nós vivemos, Mas será que nós vamos precisar realmente desencarnar? Será que talvez a gente não possa, vamos dizer assim, bancar o esperto, que é um termo muito valorizado entre nós, Bancar o esperto e
atalhar um pouco esse caminho e começar a se regenerar encarnado mesmo? Para que a gente não precise ir lá para o mundo espiritual, para que a gente passe por uma situação difícil, para que a gente veja o nosso corpo ali, né? A nossa matéria, tudo aquilo que nós conquistamos materialmente aqui no mundo, que nós deixemos tudo isso para trás, para que a gente sente num gramado lá no mundo espiritual e fique olhando. Gente, sabe que não era tão importante assim mesmo? Claro que é essencial para a vida, mas a espiritualidade é muito importante também. Como que eu posso valorizar tanto assim a matéria e não valorizar nada a espiritualidade? Nossa, eu preciso melhorar. Deus, me conceda mais uma chance que eu vou voltar bem equilibrado para o planeta. Eu vou contribuir para essa transição planetária. Gente, nós podemos contribuir a partir de agora. Basta que a gente faça uma reflexão, para que a gente mire num rumo e que a gente siga esse rumo. Mas que rumo é esse? Mirar onde? Mirar em quem? Vamos mirar nos bons exemplos, né? Então, o exemplo melhor é Jesus. Mas se você acha que ele está muito distante, que ele está anos-luz, milhões de anos-luz evoluído na nossa frente, vamos mirar em bons espíritos, vamos mirar em boas ações, né? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá. Se ainda assim eles estiverem muito distantes de você, de mim como estão, né? Vamos mirar no vizinho que está fazendo uma atividade no bem. Vamos mirar naquela pessoa que tem disposição de levar algo que o outro precisa, e esse algo seja um ombro amigo, seja um minuto da sua vida, seja um passe, seja um abraço, um aperto de mão, né? Com os devidos cuidados, é claro. Então, gente, a gente não precisa desencarnar para entender. Claro que aqueles que estão desencarnando, né? Há necessidade, porque ninguém morre na véspera, né? Todo dia, todas as pessoas morrem quando Deus acha que chegou a hora, né? De elas morrerem. Mas nós que estamos aqui, nós podemos trazer essas reflexões em vida, né? A importância da evolução espiritual e moral em vida, fazendo de nós espíritos melhores, contribuindo para a transição planetária. Nossa missão como espírita nessa transição planetária, vocês já pensaram no que nós poderíamos contribuir? Os exemplos são infinitos, mas eu vou dizer um aqui para vocês, que Emmanuel sempre nos fala que a maior caridade que nós podemos fazer pelo Espiritismo é informar a respeito do Consolador prometido e da imortalidade da alma. Para que as pessoas entendam que não somos apenas matéria. Para as pessoas entenderem que estamos aqui na terra de passagem, que somos espíritos eternos, que os sofrimentos têm data marcada para acabar, que a nossa evolução espiritual vai acontecer e que no fim todos nós seremos felizes e estaremos reunidos com as pessoas que amamos, longe dos sofrimentos e das dificuldades nos mundos ditosos. Todos nós chegaremos lá. E essa informação da imortalidade da alma é que nos liberta desse desespero. Quer dizer, pode acontecer o que for com cada um de nós, Deus está sempre ao nosso lado, Jesus está sempre nos acompanhando e só permite que aconteça aquilo que seja melhor para nós. Quando as dificuldades nos acontecem, pode ser por inúmeros motivos. Por um caminho errado que escolhemos, por uma prova que pedimos, enfim. Mas tenho certeza absoluta que se Deus permite, é para o nosso bem. E a imortalidade da alma faz com que a gente compreenda tudo isso. E nós? Será que já ouvimos essa mensagem da imortalidade da alma? Será que nos vemos e temos consciência que somos espíritos imortais? Muitas vezes, da maneira que nos portamos perante a sociedade, dá a impressão que não, né? Dá a impressão que aquele velho homem que acredita que o que é importante está aqui na matéria,
fala mais alto. Mas é importante que a gente vá alimentando esse conhecimento para que, como a gente sempre diz, que ele passe a fazer parte da nossa consciência. Vamos nos tornar puros de uma hora para outra? É óbvio que não. Mas é necessário que essa alimentação do bom homem, do lado bom que existe dentro de cada um de nós, seja feita constantemente, até que ela se torne um hábito, né? E os maus hábitos vão deixando de existir na nossa vida e essa proporção vai aumentando e vai nos tornando pessoas cada vez melhores. Com a pergunta que Jesus sempre faz, né? Dizendo assim, o que fazeis de especial? Quer dizer, se você tem o conhecimento da imortalidade da alma, tem o conhecimento que o Espiritismo traz até você, sobre a sobrevivência do Espírito, sobre como é a vida no mundo espiritual, sobre a importância da caridade, do auxílio ao próximo, do amor, da celebração do amor. Com tudo isso, o que fazeis de especial? Né? Se você se considera privilegiado de ter todas essas informações, o que difere você das pessoas que não têm essas informações? Se você reprova algum apontamento, alguma coisa em outra pessoa, o que faz de você diferente dela? O que você faz de especial? Né? É um convite que Jesus nos faz, uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos, né? O que nos faz especial? E lembro também sempre uma frase de Chico Xavier que diz: aos outros dou o direito de serem como são, a mim me dou o dever de ser melhor. Interessante, né? Continuando a nossa leitura aqui, já indo para o final, para a conclusão do nosso tema, segue lá. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem um espírito. Olha lá o espírito imortal. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais, se seguiu uma era de progresso. Que é o que nós falamos depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão de novos germes. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem as suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes do vento, porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. É a certeza absoluta da continuidade da vida. Né? É a certeza absoluta de que tudo isso que estamos vivendo é para o nosso bem. Então, sem desespero, com tranquilidade, vamos fazendo a nossa parte, vamos lembrar da obrigação, do dever de sermos melhores e vamos deixar aos outros o direito de serem como são. Não é verdade? Vamos fazer a nossa parte. Todos nós, de alguma forma ou de outra, sabemos aquilo que é necessário. Mas a gente precisa de um pouquinho de tempo, um pouquinho de empenho para refletir, para transformar esse conhecimento em atitudes. O que podemos fazer? Como podemos contribuir para essa transição planetária? Para que ela aconteça. E que a gente entenda e não confunda um mundo de regeneração com um mundo ditoso. Isso costuma acontecer muito, e até no meio espírita, né? Os espíritas se confundem, achando que quando a regeneração terminar, todos os bons espíritos vão estar aqui e não vai existir mais o mal. Não! Vão lá no Livro dos Espíritos,
e busquem lá nos mundos a definição do mundo de regeneração. E vocês vão ver que não é habitado só por bons espíritos. É como se nós tivéssemos, um exemplo bem interessante que o Haroldo Dutra usa, é como se nós estivéssemos fazendo uma cirurgia nesse momento. Nesse momento nós estamos lá no sofrimento da cirurgia, com o bisturi cortando, anestesia judiando, estamos lá, né? E o mundo de regeneração é quando a gente sai da sala de cirurgia e começa a andar pelos corredores do hospital para se recuperar, com aquele aventalzinho, assim, que nos desmerece, né? Não nos coloca numa situação boa, aquele aventalzinho, e a gente está andando de um lado para o outro se recuperando, com o sorinho engatado no braço, assim. Esse é o mundo de regeneração. Nós estamos passando pelo momento da cirurgia, né? É claro que não é exatamente definido, cada um está num grau de evolução, num nível, mas todos esses sofrimentos, né, como o da pandemia, que nos tornou visível, nos trouxe para bem pertinho essa reflexão, é o momento da cirurgia. Tomara que logo mais nós possamos estar caminhando nos corredores do hospital, né, sofridinho um pouco, assim, mas carregando o sorinho, com uma vontade imensa de ganhar alta. Esse é o meu desejo mais sincero para todos nós. Que nós possamos fazer essa reflexão, que nós possamos compreender que a nossa melhor opção é o soro e a camisolinha andando, mas com uma vontade imensa de ter alta. Imensa. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com cada um de vocês para a reflexão de cada um, e fica o convite. O que podemos fazer para auxiliar o mundo, auxiliar o nosso anjo Ismael, que cuida do nosso Brasil, ao nosso Mestre Jesus, que cuida do nosso planeta, e a Deus, que cuida de todos nós. O que podemos fazer? Agora nós chegamos para o momento das nossas irradiações, onde nós lembramos dos nossos irmãozinhos que precisam de um auxílio, que precisam de uma boa energia, e nós vamos endereçar nesse momento essas boas energias a cada um que se encontra num momento difícil nesse momento. Rogamos a Jesus, a Deus Pai, que olhe por todos aqueles que sofrem, os moradores de rua, as crianças da casa lar, os depressivos, as pessoas que se encontram numa revolta muito grande, os presidiários. Enfim, Senhor, rogamos que recolha os nossos bons fluidos que endereçamos nesse momento e distribua como um bálsamo para reconfortar a todos aqueles que necessitam de Ti, do Seu amparo, da Sua misericórdia. Vamos aproveitar também essa elevação de pensamento, essas boas energias que se fazem presentes no ambiente, e pedir para que o Mestre Jesus, que é o médico dos médicos, fluidifique a nossa água, transforme ela em remédio, que traz alívio para o corpo e também para o espírito. Estamos chegando no final de mais uma palestra, de mais um conteúdo. Mas antes de encerrar, devemos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, ao Mestre Jesus pelo incondicional amparo e aos bons espíritos que estão sempre ao nosso lado. Obrigado a vocês também pela atenção, ao meu amigo Antônio Marcos, que está sempre aqui comigo. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.